Oi, Rodolfo, tudo bem? Eu acho que é chegada a hora de fazer aquele programa sobre os sobrevivencialistas. Vocês conhecem a Cláudia? Ela já participou de um vídeo nosso sobre colapso ambiental e colapso da civilização. É evidente que temos que falar agora sobre os preppers. O que são os preppers? São aquelas pessoas que estão efetivamente se preparando para sobreviver ao colapso da civilização, a esse processo de colapso, ou sobreviver nesse processo de colapso, não a esse, porque será um processo longo. E evidentemente a gente tem um grande número de pessoas nesse exato momento no Rio Grande do Sul tentando sobreviver. E caso vários deles tivessem se planejado melhor para esse momento terrível que eles estão vivendo, talvez eles tivessem mais chances nesse momento tão difícil. Vamos ouvir o que a Cláudia tem a dizer sobre essa filosofia que é o sobrevivencialismo. Eu sou a Cláudia Bório. Eu vim hoje comentar aqui, respondendo a um desafio colocado pelo Rodolfo. Agora, tira o celular do bolso, não precisa se preparar não. Você não tá com o celular, você não tá falando comigo? Vira pra você a câmera e fala, ué. Sobre os sobrevivencialistas e os preppers. Veja quantos elementos interessantes e terríveis essa tragédia do Rio Grande do Sul nos traz com relação aos preppers. Pedro, olha o caos aqui na Matias, Pedro. Olha isso aí, Pedro. Aí. Para aí, não é burro. Deixa eu ligar o motor. Não, liga o motor pra lá. Gasolina, ó, Bel, gasolina, Bel. Eu acabo de ler aqui uma postagem de um cara que se identifica como Hal no Twitter, e ele fala assim: vejam só como é que está a situação. Nessa tragédia que está, o Estado, a única coisa que está valendo é o dinheiro vivo. Os lugares que estão sem luz, nem internet, nem Pix estão aceitando. O cara pode ter 10 milhões no banco que não compra uma garrafa d'água. Que loucura, hein, Cláudia? Então, às vezes não é nem uma questão de ter as coisas para comprar. É não conseguir nem pagar. Então, eventualmente, se você for um prepper, você precisa ter algum dinheiro em cash em casa. Temos uma enorme tragédia ambiental ocorrendo no Rio Grande do Sul, com enchentes devastadoras, inclusive com queda de pontes e barragens arrebentando. Daí, ó, olha aqui, ó, embaixo das pontes, ó, não tem nada aqui, né? Olha aqui, ó, a correnteza, ó, é só até aqui que dá pra ir, né? Não dá pra ir mais. Olha aí, arrebentou tudo. Ó, isso aqui é Castelo Branco. Olha a correnteza ali embaixo. Perda de vidas, destruição de casas, pessoas desalojadas, enfim, é um cenário terrível e muito, muito grave que não acontecia. Acho que talvez nunca aconteceu um cenário tão grave no Rio Grande do Sul, porque os outros de que a gente ainda tem recordação, havia bem menos gente nessas cidades. Inclusive meu pai, que era um cara extremamente cauteloso,
e cujo avô passou pela pandemia de 1910, da gripe espanhola, acho que 1910, 1918, não me lembro. E meu avô teve a gripe espanhola, meu avô nascido em 1900, teve a gripe espanhola. O meu pai era extremamente cauteloso e ele falava assim, sempre tenha um pouco de dinheiro vivo em casa, porque os bancos podem falhar, podem quebrar e pode acontecer da pessoa que abastece o banco ficar doente ou a máquina do banco quebrar e você não conseguir tirar dinheiro e você ficar sem conseguir fazer pagamentos. Pois é, então num momento de colapso da infraestrutura, não interessa apenas o que você vai encontrar desse lado do supermercado, mas também se você vai conseguir de fato passar por aqui. Bom, o sobrevivencialismo, ele é uma disciplina que surgiu com pessoas oriundas do exército norte-americano, onde existe uma certa formação profissional a respeito disso. O sobrevivencialismo é uma forma de treinamento e de disciplina para que as pessoas consigam enfrentar catástrofes sociais e ambientais da melhor maneira possível. Dentro do sobrevivencialismo existem várias vertentes, então tem as vertentes mais lúdicas, digamos assim. Cláudia, eu acho que eu seria um péssimo sobrevivencialista, porque eu estou aqui no supermercado, eu faço uma compra, é certo que amanhã eu vou ter que voltar porque eu esqueci alguma coisa, então eu tenho uma forma meio caótica de me relacionar com o abastecimento. Se for para ser algum sobrevivencialista, eu acho que eu seria desse tipo mais lúdico do que do tipo preparado. Mais amenas, tem pessoas que levam isso extremamente a sério, chegando a cavar bunkers, fazem reservas de alimentos durante muitos anos, tem armas em casa. Eu entendo bem a questão das armas, né? Vamos supor que eu comprasse todo esse estoque aqui de feijoada em lata, né? Para sobreviver bastante aqui ao colapso da civilização. Meu primeiro pensamento é que outras pessoas iam querer pegar a minha feijoada, então eu teria que estar preparado para sobreviver e manter esse estoque de alimento em uma sociedade que não tem mais força policial. E se aperfeiçoam numa série de conhecimentos. Dentre essas vertentes do sobrevivencialismo tem os preppers, que são basicamente pessoas como as nossas avós, possivelmente, que fazem uma prevenção doméstica contra imprevistos mais graves e contra catástrofes. Entendo o que você diz, é aquela coisa de ter uma compota em casa, uns enlatados que ficam guardados sempre ali no armário, né? Acho que é uma coisa de avós europeias, né? Mas talvez não sei. Será que um prepper se sairia bem num momento como esse? Possivelmente sim, se sairia melhor do que a maioria das pessoas aí, porque muitos preppers eles têm em casa filtro de água, tem aqueles filtros portáteis de água e tem sistemas de tratamento caseiro de água. É claro que isso depende, varia muito com o lugar que você vive, né? Eu acho que para mim aqui em Altamira, essa coisa do abastecimento de água, eu não vejo como ele possa ser comprometido. Na verdade, essa aqui é uma região muito estável, então não faz sentido eu ser um prepper, né, dessa forma. Talvez eu devesse ter um ou outro antibiótico, porque o abastecimento através da Transamazônica pode ser mais complicado. Mas aqui não faltaria água, nem eu suponho que produtos de feira, carne, todo esse resto aqui eu acho que é bastante dispensável, né? Talvez um antibiótico seja uma coisa que eu devesse ter em casa. Mas é tanta farmácia nessa cidade que eu não imagino nada que possa acontecer que vai fazer com que elas saiam fechando loucamente. Então eu fazer estoque de remédio em casa também acho que não faz o menor sentido.
Então é bem famoso o exemplo dos Mormons, que por motivos religiosos eles procuram ter sempre em casa estoques de alimentos, de produtos de limpeza, de suprimentos para iluminar a casa, caso não tenha luz elétrica, enfim, eles fazem um estoque substancioso, muito bem organizado, que pode durar por 2 anos. Cláudia, isso me parece uma coisa assim, meio de gente de altas latitudes, né, da Europa, lugar que neva muito, né? Aqui nos trópicos isso parece tão... Talvez aí no sul, né, agora com essa situação dessas enchentes, mas para quem vive aqui na Amazônia isso parece uma coisa muito... Ainda mais numa cidade, né? Talvez se viver aí no interiorzão, vale a pena de fato ter aquele estoque de antibióticos. Mas para quem vive numa cidade como Altamira, eu não imagino nenhuma importância, nenhum ganho em sobrevivência que eu possa ter estocando. Isso para nós, pessoas comuns, pode parecer um pouco absurdo, porém esse estoque, quando bem desenvolvido, ele já salvou muitas vidas. Existe um exemplo clássico que ocorreu no terremoto do Haiti, quando milhares de pessoas ficaram subitamente sem casa, sem nada, com a roupa do corpo, e os Mormons, que conseguiram salvar alguma coisa, começaram a fazer a fogueira, colocar o panelão e fazer sopa para as pessoas se alimentarem, porque eles tinham esse estoque estratégico. É claro que uma pessoa que tem algum treinamento, alguma leitura sobre sobrevivencialismo, não pode deixar de ficar emocionada e preocupada com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, porque é exatamente esse tipo de incidente que a gente deveria pensar em evitar. É muito difícil saber o que fazer numa situação em que a água sobe tão rápido que você tem que subir no telhado da sua casa para escapar. Porém, se você estudar a disciplina do sobrevivencialismo, você pode, pelo menos, procurar mitigar esse tipo de situação. Um exemplo disso seria se organizar coletivamente com vários vizinhos ou com amigos e estudar quais são os riscos que o seu bairro corre. Se você está, por exemplo, vivendo ao lado de uma usina onde separam resíduos sólidos, você pode ter um risco tremendo de incêndio, onde pessoas manipulam substâncias que, se pegarem fogo, são muito tóxicas, como é o caso do plástico. Então você e seus vizinhos deveriam ter uma prevenção para incêndios e possivelmente também mochilas prontas para escapar caso ocorresse uma emergência. Tá, isso faz muito sentido, né? Então a estratégia, o planejamento de sobrevivência, ele é muito específico da sua área, da sua comunidade, né? Então existem diretrizes gerais, mas ele deve ser pensado caso a caso, né? Que são as famosas BOB ou Bug Out Bags, que é uma mochila onde você colocaria seus documentos básicos, medicamentos de uso contínuo, alguma roupa e algum alimento para poder escapar e ficar 36 horas fora da sua casa. Eu estou gravando sobre o sobrevivencialismo e o tempo tá ficando meio estranho aqui em volta, sabe? Dizendo que a minha região é tão estável, mas vai saber, né? Olha que chuva louca! Uau! Uau! Totalmente adequada para o vídeo em questão. Eu, por exemplo, tenho 2 dessas coisas, né? Eu tenho filtro de água e eu tenho um sistema de tratamento caseiro de água, que é um comprimido de cloro
porque a gente coloca numa garrafa de água, deixa agindo e depois pode tomar essa água sem perigo de pegar uma infecção intestinal. Porém, é óbvio que se eu morasse numa região de enchentes, eu poderia ser atingida. Então, ser um verdadeiro prepper significaria ter que me mudar dessa região de enchentes para um local mais elevado. Ou pelo menos ter um bote em casa, um barco à vela. Um bote, né? Provavelmente um bote inflável, que seria muito útil, ou até uma canoa canadense. Ou um pequeno barquinho desses de pesca que tem aqui no sul, que parece uma canoa com um motorzinho atrás, assim. É hora de fazer aquela pergunta: será que ser um sobrevivencialista realmente poderia me ajudar no momento de crise? No caso das enchentes, é claro que a prevenção cabe ao governo. O governo tem a responsabilidade de olhar para os locais sujeitos a enchentes e tomar decisões talvez terríveis, dizer para as pessoas que esses locais não vão mais ser apropriados para viver. De fato, Cláudia, mas nesse momento, esse mesmo governo deve estar pronto para desapropriar áreas adequadas para serem distribuídas por aqueles que vão ter que sair das áreas que são as novas áreas inadequadas para esse novo cenário de mudanças climáticas aceleradas. Porque está ficando claro que essas tragédias climáticas vão se repetir e vão inclusive piorar. Porém, as pessoas também podem aprender como avaliar isso, refletir sobre isso e descobrir, por exemplo, que estão vivendo numa área sujeita a enchentes. E nesse caso elas podem e devem tomar várias providências para tentar minimizar o sofrimento da sua família e até evitar a morte. Existe gente hoje que está isolada em prédios em Porto Alegre e que está sem luz e sem internet. Numa situação dessas, você imediatamente fica sem elevador e muito possivelmente o seu prédio ficará sem água também. E a resposta é sim, poderia ajudar sim. Pode ser exagero, a pessoa pode se fantasiar, né? Tem gente que usa roupa de militar, usa faca, compra armas. Tem uma porção de coisas que pode ser redundantes ou inúteis, ou simples fantasias. Eu sei, uma espécie de fetiche, né? Sabe quando você vai acampar? Tem sempre aquele bobo que tem aquele canivete, que não sei o que, de vários tipos, um cantil, uma lanterna super, que traz um monte de barra de cereal, né? Eu acho um tipo assim meio bocó, mas pode virar uma tendência nesse momento de sobrevivencialismo climático. Mas tem coisas que numa hora dessas podem ser bem úteis. Ter um estoque de comida, ter velas, ter como iluminar a sua casa, ter um sistema de energia solar, ter como tratar uma água contaminada pode salvar a sua vida. Você pode ficar ilhado numa casa ou num prédio por vários dias sem problemas. Não vai ser super confortável, mas você aguenta, né? Cláudia, no final das contas, a conclusão que eu chego é que ser um prepper ou não, né, ser um sobrevivencialista ou não, vai depender muito de onde você mora, né? Aqui na minha região eu realmente não vejo muito sentido nisso, mas se você, por exemplo, vive nas áreas afetadas aí da região sul, depois que tudo isso passar, que a vida adquirir um mínimo de normalidade, eu acho que vale a pena você se preparar para novos eventos como esse. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.